Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos ao Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Sou Maria Clara Leal e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com Débora Dias sobre Paulo Freire e 25 de Abril, um episódio integrado nas comemorações dos 50 anos da Revolução Portuguesa. Este episódio é uma parceria com o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade e a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. Débora Dias é investigadora integrada do Cham, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, investigadora colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra e atualmente investiga sobre a circulação do conhecimento e o internacionalismo do educador Paulo Freire. Bem-vinda, Débora, e obrigada por aceitar o nosso convite. Para começarmos essa conversa, queria destacar que muito se fala em Paulo Freire, mas ainda há muitas pessoas que não conhecem de fato o seu trabalho e o que ele fez. Por isso, a primeira pergunta que lhe faço é: quem foi Paulo Freire e quais são as suas principais ideias na área da educação? Olá, Maria Clara, muito obrigada pelo convite. Bem, Paulo Freire é um filósofo e um educador. Ele nasceu na cidade do Recife, no Nordeste do Brasil, em 1921. Trata-se de um pensador notável, do meu ponto de vista, cuja trajetória, potência do pensamento e o alcance das suas ideias alcançaram marcos relevantes. Por exemplo, hoje, Paulo Freire é o brasileiro mais homenageado da história e um dos pensadores mais citados do mundo. Há uma dimensão interdisciplinar. Paulo Freire ele é discutido, além da educação, da história, mas também nas artes, na educação musical, por exemplo, na museologia e patrimônio, mas também na arquitetura, por exemplo, só para dar alguns exemplos. Então, sobre as suas ideias, conceitos como conscientização, diálogo, participação e autonomia são fundamentais para a sua reflexão pedagógica e para os métodos desse pensador. E pensador que se tornou internacionalmente reconhecido por sua praxis, por defender uma praxis transformadora. Então, para responder sinteticamente a sua pergunta, né, quem foi Paulo Freire e também as suas principais ideias, destaco alguns marcos da trajetória de Paulo Freire desde o Brasil e especialmente nas 2 décadas em que ele esteve no exílio, porque a forma das suas ideias e o modo como seu pensamento se difundiu estão, ao meu ver, profundamente ligados aos seus contextos, às conjunturas históricas das quais eles participam. Nesse sentido, é preciso dizer que Paulo Freire é filho de uma classe média que se empobrece com os reflexos da crise mundial de 1929. Ele vivenciou a pobreza, os obstáculos dos pobres para uma educação formal, conviveu de perto com a fome de muitos. Com uma bolsa de estudos e num registro com forte componente autodidata, formou-se em Direito, mas logo depois larga a advocacia e torna-se professor. Em 1959, como um marco temporal, no seu escrito Educação e Atualidade Brasileira, ele volta-se ao trabalho de formação nos círculos de pais e professores e no curso de preparação de professores na cidade do Recife, em Pernambuco. Mas foi na educação de adultos que ele ganhou notoriedade mundial. Ainda no Brasil, no período em que só se podia votar aqueles que soubessem ler e escrever, Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização que conseguiu alfabetizar adultos em 40 horas de aula. Tal feito foi internacionalmente reconhecido. Como exemplo, também, enfim, como uma espécie de curiosidade, ganhou muita repercussão uma reportagem que o jornal estadunidense The New York Times fez sobre o que ficou conhecido como a experiência das 40 horas de Angico. Essa é uma cidade brasileira no Rio Grande do Norte. Então, Paulo Freire e sua equipe começaram a preparar o que seria uma grande campanha nacional de alfabetização para alargar a todo o Brasil o que foram pequenas experiências de uma alfabetização inovadora junto a pequenos grupos de mulheres e homens, tanto no Recife como também em pequenas cidades dos sertões do Nordeste. Então, imagine o que significaria esse contingente avassalador de novos eleitores no Brasil se esse plano nacional tivesse sido implementado. No entanto, todas sabemos que em 1º de abril de 1964, os militares, com o apoio de empresas, de setores civis brasileiros, dão um golpe militar e instauram uma ditadura que iria durar 22 anos.
Foi então que Paulo Freire, em 64, foi preso por 2 vezes e naquele mesmo ano seguiu para o exílio com a sua família. E o exílio foi decisivo para o que se tornou Paulo Freire, nos contornos e alcance da sua obra, que é escrita e difundida nesse contexto de imensas dificuldades pessoais e profissionais, com uma grande instabilidade política e social na América Latina. Paulo Freire primeiro chega à Bolívia, mas em 15 dias depois da sua chegada, ocorre um golpe naquele país que o faz mudar para o Chile. Nos 4 anos e meio em que permaneceu no Chile, ele publica 2 livros que serão basilares para o seu percurso a seguir, né? São esses livros: Educação como Prática da Liberdade e, o mais famoso de todos, Pedagogia do Oprimido. Ele sai do Chile, vai para os Estados Unidos e depois de um ano ele segue para Genebra, na Suíça, a convite da Organização Ecumênica Conselho Mundial das Igrejas. E é lá na Suíça onde Paulo Freire funda, com outros educadores e outras exilados brasileiros, o Instituto de Ação Cultural, o IDAC, um centro de pesquisa e de intervenção pedagógica. Lá na Suíça, Paulo Freire permanece até o fim do seu exílio e retorna ao Brasil somente com a anistia e com o início do processo de redemocratização brasileira em 1980. Sobre suas ideias, agora pensando para o caso português, eu gostava de destacar o conceito de conscientização, que foi muito difundido em Portugal nos materiais educativos ligados a Paulo Freire ainda nos anos 70. Conscientização é um conceito estruturante da concepção e da prática da educação libertadora freiriana. Paulo Freire atribui a origem desse termo não a ele sempre destacava que esse termo não foi criado por ele, mas ele sempre referenciava a criação do termo conscientização, que aqui em Portugal foi traduzido como consciencialização, a uma equipe de professores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, e a sua difusão sempre atribuía ao arcebispo brasileiro Dom Helder Câmara, por traduzi-lo para o inglês e para o francês. Então, para Paulo Freire, a conscientização implica não apenas a consciência da realidade, mas também o engajamento para a sua transformação. E aí eu queria só referir, para terminar essa resposta que já está ficando muito longa, a 2 grandes leitoras de Paulo Freire que pensaram e desenvolvem esse conceito de conscientização, né? Uma é a educadora chilena Marcela Garrardo, que colaborou com Freire nos seus anos de exílio no Chile, e que nos diz que a conscientização se refere a um aprendizado orientado para a percepção de realidades econômicas, políticas e sociais como requisito indispensável da ação política e social. Então, numa perspectiva filosófica, Marcela Garrardo nos diz que conscientização também pode ser pensada, né, por vincular a ciência e a existência e fazer consciente a realidade e as contradições do mundo humano. A outra leitora que eu gostava de referir em torno desse conceito é a educadora estadunidense Bell Hooks, né, que destacou que repetidamente Paulo Freire reiterou aos seus leitores e leitoras que nunca falou de conscientização como um fim em si mesmo, mas sempre na medida em que se soma a uma praxis significativa. Né? E para quem quiser aprofundar essa dimensão mais biográfica do Paulo Freire, gostava como sugestão de leitura, um livro que é muito bonito, de um grande especialista nesse autor, que é o Carlos Rodrigues Brandão, que infelizmente faleceu ano passado, mas que escreveu esse livro História do Menino que Lia o Mundo. Né? Para pensar também, para ter um primeiro contato com as suas ideias, é muito interessante também o dicionário Paulo Freire, que pode ser acessado gratuitamente na internet. Antes de falarmos sobre o 25 de abril, gostava que a Débora falasse sobre como ocorreu a relação de Paulo Freire com Portugal e quais marcos históricos se relacionam entre o educador e a cultura portuguesa. Bem, Maria Clara, primeiro eu queria destacar os muitos testemunhos que dizem que ainda nos anos 1960, as notícias da experiência que Paulo Freire desenvolveu no Brasil, com as 40 horas de alfabetização em Angicos, também chegaram a Portugal, né? E é interessante perceber que tanto no continente como também em Ilhas dos Açores. E nessa recepção, ainda antes do 25 de abril, eu destaco o intercâmbio internacional com movimentos ecumênicos e setores progressistas da Igreja Católica. E aí, dentro disso, não há como incontornável o papel do GRAAL, Movimento Internacional de Mulheres Cristãs. Mas eu também gostava de destacar o papel de outros movimentos com menor dimensão aqui em Portugal, como o Centro Ecumênico e Reconciliação de Buarcos, na Figueira da Foz,
que teve forte liderança da Igreja Protestante Portuguesa. Né? E nesse centro participavam membros da oposição portuguesa ao regime do Estado Novo. Então, esse grupo, em específico, lá na Figueira da Foz, foi o grupo que convidou Paulo Freire a vir a Portugal pela primeira vez em 1971, período do governo do Marcelo Caetano, durante o Estado Novo. Paulo Freire foi convidado a participar das comemorações do 2º aniversário desse centro ecumênico, né, que ocorreria num período em junho de 71, e que tinha ali no seu programa, entre as atividades, um ciclo de seminários práticos sobre o método de alfabetização do Paulo Freire, justamente esse método que estava tão famoso e ganhando tanta repercussão mundial naquele período. É curioso perceber que documentos da Polícia Política Portuguesa confirmam que, por razões de controle do regime, o visto do Paulo Freire não foi emitido, a autorização de entrada no país não foi conseguida e a viagem de Paulo Freire a Portugal acabou por não se concretizar. Mas a obra de Paulo Freire era conhecida por alguns e circulava inicialmente em empréstimos e leituras compartilhadas de edições estrangeiras, impressos que tornam-se inspiração para ações e projetos, como, por exemplo, eu cito um projeto muito interessante iniciado por educadoras e por um padre na Ilha da Terceira, nos Açores, ainda antes do 25 de abril. Mas eu poderia citar também, por exemplo, em 1965, as ações de alfabetização do Grupo Graal, em Porto Alegre, no Alentejo, ou projetos que ocorreram, ações que ocorreram na zona rural de Coimbra. Também há relatos, há registros muito relevantes de atividades realizadas por grupos de oposição ao regime no norte de Portugal, como, por exemplo, foi citado pela educadora portuguesa Luísa Cortesão, ao se referir às memórias de Mário Brochado Coelho, um editor e um ativista português, que escreveu sobre o grupo de alfabetização do Porto, em 1969, e as ações desencadeadas pela Cooperativa Cultural Confronto, também lá no norte, e que liam e difundiam o pensamento de Paulo Freire. Mas eu gostava de destacar que nessa relação de Paulo Freire com Portugal há uma forte interconexão com a luta anticolonial em África, Não somente porque as redes de exilados, grupos internacionais e ecumênicos possuíam atuação em países africanos, mas também porque desde os anos 1960 os escritos de Paulo Freire se encontram com leitores radicais nesse continente. Isso foi estudado por um autor que também recomendo a leitura, que é o Paulo Henrique Fernandes. Ou seja, gostava de destacar então esse ponto, que o problema histórico do anticolonialismo é uma chave relevante para se chegar e para a gente discutir a relação de Paulo Freire com Portugal. Nessa questão, nesse ponto, eu refiro a uma documentação preciosa, porque se relaciona e traz indícios sobre diferentes questões, como educação e luta colonial. Também ela diz sobre as conivências entre as ditaduras de Portugal e do Brasil nos anos 1960 e 1970. Fala sobre a perseguição internacionalizada a Paulo Freire, mas também ela conta-nos sobre a circulação dos impressos educativos e a internacionalização desse pensamento, em contextos também educativos. Essa documentação é o dossiê do Paulo Freire na Polícia Política Portuguesa. Nesse dossiê, nessa pasta Paulo Freire, há uma documentação confidencial de documentos brasileiros enviados a Portugal em 1971 pela ditadura militar brasileira ao governo português. E eu chamo a atenção a correspondência entre o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, com o Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife, cujo diretor, na época, era Paulo Freire. É uma correspondência oficial e que ocorre ainda antes do golpe de 64 no Brasil, Então, cópias dessa correspondência da Universidade do Recife mostram, contam, documentam para o governo português que o chefe do Departamento de Organização e Quadros do MPLA, o Lúcio Lara, ele estava lá no Congo, no exílio, organizando os guerrilheiros que iriam depois fazer a luta de libertação em Angola. E ele solicita à Universidade do Recife, a esse núcleo que Paulo Freire coordenava, um material educativo para a alfabetização de companheiros e companheiras que se preparavam para a luta de libertação em Angola. Então, o secretário do Serviço de Extensão Cultural, chamado Paulo Pacheco, no documento, ele afirma o empenho desse grupo de educadores brasileiros em prestar a colaboração dos angolanos lá no Congo, o que significava, em termos dele, o envio de todo o material impresso, no caso, material educativo impresso, necessário à compreensão do método Paulo Freire de alfabetização de adultos.
para que aqueles educadores, aqueles guerrilheiros angolanos, aqueles ativistas angolanos pudessem avaliar a possibilidade de aplicação daquele método naquele contexto de exílio no Congo para os angolanos, né? Essa relação documentada pelos brasileiros de Paulo Freire com integrantes do Movimento de Libertação Colonial de Angola, que estavam então no exílio no Congo, serve de base para esse interdito de Paulo Freire em Portugal. Interdito esse que dura até o 25 de abril. Então, qual o significado do 25 de abril para Paulo Freire? Bem, um efeito mais imediato foi justamente esse, né, de derrubar esse interdito ao qual eu me referi. Como eu disse, até a Revolução de Abril, Paulo Freire foi impedido de entrar em Portugal e os seus livros, eles circulavam clandestinamente. Em fevereiro de 1973, a direção dos serviços de informação do governo do Estado Novo Português determinou a apreensão da sua obra Pedagogia do Oprimido. Essa obra havia sido editada no ano anterior, 1972, pela editora Afrontamento, lá no Porto. A justificativa era de que essa obra tratava-se, a justificativa da censura, né? Que essa obra tratava-se de um livro de teoria política e experiência de mentalização do povo para a revolução social. Essa justificativa chegou a revoltar o Paulo Freire e foi reproduzida anos depois, já na década de 90, pela companheira de Paulo Freire, Ana Maria Araújo Freire, nas notas de um livro chamado Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, que sai já em 92. E naquele livro, naquele contexto, Paulo Freire refletindo sobre esse período, que foi muito duro para ele, essa proibição de entrar em Portugal causou uma grande repercussão pessoal a ele. Ele evocou essa sua interdição na Península Ibérica, né, e destacou que tanto ele quanto o seu livro, sua obra, né, a presença de uma pessoa, de um pensador, mas também a presença física de um livro, que eram proibidos de entrar tanto na Espanha quanto em Portugal. Chega mesmo a dizer que a Espanha de Franco, como Portugal de Salazar, nos interditavam a ambos, a pedagogia e a mim, na elaboração de Paulo Freire. Então, logo após o 25 de abril, Paulo Freire finalmente vem a Portugal e chega aqui pela primeira vez em outubro de 1974. Além de Lisboa, ele foi a Coimbra, onde participou de atividades com as educadoras do Graal, educandos alfabetizados e docentes e estudantes também ligados à Universidade de Coimbra. Há um livro publicado pelas edições Base, nos anos 1980, que traz um relevante registro sobre essa viagem, né? E aqui, enfim, dou destaque a esse episódio em específico, porque conta muito da relação de 25 de abril teve no pensamento de Paulo Freire, né? Essa brochura que foi publicada nos anos 80 pelas edições Base é a transcrição de um encontro que o educador manteve com professoras ligadas a projetos educativos que utilizavam materiais pedagógicos e livros de Paulo Freire ainda nos fins do Estado Novo. O curioso é que essa reunião, mediada pelo Graal e pela Central Sindical Portuguesa Base FUT, né, a Frente Unitária dos Trabalhadores, ela ocorre num momento muito recente, logo após, como eu disse, né, o 25 de abril, um momento em que a mudança ainda não estava completamente processada, né? Haviam, como sabemos, intensas disputas sobre os rumos da recém-conquistada democracia portuguesa. Não se sabia se haveria uma contra-revolução, por exemplo, o que, em parte, também penso que justifica uma atitude que a gente pode notar no texto como cautelosa de Paulo Freire, né? Muitas vezes em diálogos que parecem, atualmente, até meio cifrados, né? Nessa conversa com essas educadoras, já em contexto democrático, mas que traz muitas marcas de um período autoritário de censura. Também convém não esquecer que, além dessa dimensão interna, aqui em Portugal, logo após o 25 de abril, eram tempos que continuavam a ser de vigilância por onde o exilado Paulo Freire, que aqui tratava-se de um exilado, né, passava, né? Então, Paulo Freire atravessava muitas vezes fronteiras minadas por instabilidades, por regimes opressivos, lugares em que transformações estavam em curso, né? E que muitas vezes poderiam haver contra-reações muito intensas. Além da ditadura brasileira, né, iniciada em 64,
e do Chile, que também, a partir de 1973, enfrentava um regime ditatorial. Outros países por onde Paulo Freire vai passando ou mantendo contato também mantinham uma situação muito tensa, né? Por exemplo, como na Nicarágua, na Jamaica, posso citar também a Tanzânia, a Guiné-Bissau, entre tantos outros contextos com que esse educador se relacionava, dialogava ou estava presencialmente nessas geografias, né? O próprio Paulo Freire, ele refere isso no diálogo que mantém aqui em Portugal com essas educadoras, quando ele omite o nome, e aí ele diz de um certo país americano, né, para proteger, diz ele claramente que queria proteger a vida das pessoas envolvidas nesse relato. Essa cautela também explicita as educadoras, né? Ele diz claramente ali para aquelas educadoras que estavam ali recém-experimentando a democracia portuguesa, faz um alerta ao perigo dos gravadores e ao uso das gravações. Isso também nos conta de aspectos da conjuntura pós-revolução, né? Pós 25 de abril em Portugal. Mas sobre o significado do 25 de abril para Paulo Freire, o educador é muito afirmativo em defender e alertar nesse encontro que o 25 de abril aquele 25 de abril não ocorre sem a luta anticolonial, né? E aí eu peço licença para ler um trechinho da fala de Paulo Freire nesse encontro com as educadoras portuguesas, porque conta, né, desse pensamento. Diz Paulo Freire: quando a gente sabe de uma revolução, a gente se esquece de todo o processo anterior a ela e fica pensando, ela apareceu hoje. Hoje uma conversa. Os acontecimentos de abril aqui em Portugal não podem ser tomados como se estivessem gestados no dia 25. Não. 48 anos antes de massacre e 13 anos de guerra colonial. Foi a guerra colonial que fez isso. Sim, senhor. Então, o significado do 25 de abril para Paulo Freire é indissociável das lutas de libertação colonial em África. A Débora desenvolve uma investigação sobre edições e a circulação de materiais pedagógicos freirianos desde Portugal, em relação com um espaço transnacional de educação de jovens e adultos. De que modo os impressos e os processos editoriais se relacionam com a realização de práticas pedagógicas em Portugal? Então, é interessante perceber que mesmo que de modo muito fragmentado, há um extenso repertório de impressos, né, que pode ser localizado em diferentes partes de Portugal, e chamo novamente a atenção para o Portugal continente e para os Açores, né, para as ilhas dos Açores. E esses materiais estão muitas vezes ligados a experiências educacionais muito diversas, né? Então, por exemplo, como essa que eu já referi, com pescadores na Ilha da Terceira, lá nos Açores, ou também com camponeses, por outros grupos, com camponeses de zonas rurais no Alentejo, né? Ou, por exemplo, como esses materiais em língua portuguesa, né, que no caso vão do Brasil, para exilados angolanos que estão lá no Congo. Ou, por exemplo, como se pode perceber, materiais em português que saem de Portugal e vão para a França para serem trabalhados com trabalhadores imigrantes, né, já num período posterior ao 25 de abril. É importante também perceber que muitos desses materiais, muitos desses impressos, eles circularam clandestinamente em um contexto autoritário, né? Um contexto de censura e de muita repressão política. E isso também diz muito sobre os modos como esses impressos circulam e os modos como esses impressos são lidos e são apropriados dentro dessas conjunturas, né? Com a Revolução dos Cravos, né, com o 25 de abril, também é importante perceber que Portugal se tornou uma plataforma de relevo para as redes de solidariedade democrática, que acolhiam também exilados brasileiros co-implicados na leitura e na difusão da pedagogia de Paulo Freire. E podemos considerar, nesse sentido, o 25 de abril como um marco nessa relação, né? E a materialidade na investigação, é importante destacar que a materialidade desses documentos, desses livros, desses impressos, ela importa muito. São impressos de diferentes formatos, com diferentes modos de edição, com diferentes formas de publicação, que demonstram também esses caminhos que muitas vezes não se relacionam entre si, que ocorrem de modo sem interligação direta, né? E circulam no país
e que, por outro lado, também se relacionam com as leituras e o modo como foi compreendido e muitas vezes utilizado, reinventado, né, o pensamento de Paulo Freire aqui em Portugal. Então, são localizados livros, brochuras, cartilhas, folhetos, folhas fotocopiadas e outros materiais em português que se relacionam com conteúdos educativos expressos, foram conteúdos que vêm, né, de conferências que Paulo Freire proferiu, como esse, por exemplo, esse debate que foi gravado entre ele e educadoras da Base FUT logo após o 25 de abril. Então, estão conferências, estão entrevistas, estão artigos e muitas vezes até materiais recolhidos a partir da leitura e muitas vezes até de uma leitura clandestina, né? Então, é muito interessante perceber os modos como esse pensamento se torna impresso, se difunde no país, nos seus diferentes contextos, antes e após o 25 de abril, e participa de experiências educativas em Portugal, mas com forte relação com outras internacionais. Então, a edição de Paulo Freire em Portugal demonstra esses sinais de interesse pelo autor, né? Mas como a nota final dessa pergunta, só eu gostava de destacar que esses muitos livros e materiais ligados a Paulo Freire no período posterior ao 25 de abril, né? Aqui você tem uma explosão de impressos, esse número de impressos faz parte de um movimento cultural político que é mais amplo, né, e que incluiu também um aumento de títulos e tiragens de livros políticos em Portugal de um modo geral, em especial livros vinculados a um pensamento de esquerda, desde 1968, mas especialmente após o 25 de abril. Esse tema ele foi muito bem estudado pelo Flammarion Maués, e eu recomendo também a quem tem interesse no tema o livro do Flammarion, que apontou o momento de substituição de Salazar por Marcelo Caetano, em setembro de 68, como o início diz o Flammarion, como o início de um movimento editorial que acompanhou a rearticulação de setores oposicionistas, em especial os ligados ao campo estudantil, aos grupos católicos progressistas, que se opunham à guerra colonial e a grupos de esquerda, como também grupos à esquerda do Partido Comunista Português, não é isso? E é após abril de 74 que cresceu como nunca, né, o número não só de livros, como também de editoras que publicavam conteúdos de cunho político e com um perfil considerado de esquerda, ou pelo menos de denúncia ao antigo regime. Para finalizar essa conversa, vamos abrir um espaço de reflexão sobre quais embates em torno de Paulo Freire podem trazer reflexões sobre temas e problemas no pós-25 de abril. E apesar de contextos diferentes, que temas freirianos podem ser retomados em contextos atuais? Bem, essa questão foi em parte discutida por mim, por minha colega e parceira de investigações, a historiadora Melanie Tolhoat, investigadora aqui também da Nova, né? Nesse sentido, eu preciso dizer que o potencial de Angicos, como uma primeira experiência de alfabetização de adultos liderada por Paulo Freire com impactos internacionais, né? Enquanto Paulo Freire era ainda diretor do Departamento de Extensão Universitária lá da Universidade do Recife, aquele momento, ainda antes de 64, ainda reverbera na atualidade, por múltiplas formas, né? Então, podemos destacar os recentes ataques à universidade e à educação públicas, tanto no Brasil quanto em outros países. E podemos localizar isso também, esses ataques também aqui em Portugal, né? Uma situação que se enquadra num contexto ainda mais amplo de criminalização das práticas pedagógicas emancipatórias e que incluem a experiência inaugurada por Paulo Freire, né? Então, essa forma de pensar a educação como transformação social e pensar a educação com seu potencial emancipador está na base de um ódio que o Paulo Freire despertou na época e ainda desperta nos grupos de direita e de extrema direita. E aqui eu chamo a atenção aos braços que esse confronto enfrenta no pensamento neoliberal para a educação. Esse ponto ele é desenvolvido pela professora brasileira, entre outros pensadores, né, também pela professora brasileira Joana Salem, de pensar as políticas educacionais baseadas no pensamento econômico neoliberal. Então, sinteticamente, podemos dizer que, por um lado, há o ataque direcionado às ideias pedagógicas freirianas e o potencial emancipatório da conscientização, e, por outro lado, a criação de mitos e imaginários políticos alimentados pela extrema-direita contemporânea, né, que tem personagens como Paulo Freire como um dos seus principais alvos a ser detratado, né? Mas, pensando no caso português, especificamente para a conjuntura aqui de Portugal contemporânea, né, eu gostava de
de chamar a atenção para um grande desafio, que é descolonizar a educação. Muito refletido no ensino de história, por exemplo, nas dinâmicas de contato com estudantes, com professores e com investigadores vindos de outros contextos escolares, e aqui eu falo de contextos escolares de língua portuguesa, de ex-colônias portuguesas em outros continentes, como o Brasil, mas também como Angola, como Moçambique, como Cabo Verde e outros, e que acabam imprimir ao debate público português um momento de transformação, de tensão, mas também de transformação. E sobre esse tópico, acho que o pensamento de Paulo Freire tem uma especial atualidade, né? Em 1977, numa entrevista que o Paulo Freire concede a um jornal aqui de Lisboa, que era vendido na época, que era editado na época, chamado Jornal da Educação, muito associado a um contexto anterior à publicação de um livro seu chamado Cartas à Guiné-Bissau, Registros de uma Experiência em Processo, ele e a edição do jornal chamam a atenção para essa mensagem, né, do educador, de que não há educação neutra, né, e por isso mesmo diz o Paulo Freire que não há Ministério da Educação neutro, né. E também é isso que Paulo Freire destaca ao referir o trabalho desenvolvido nos países africanos que passaram por enfrentamentos anticoloniais, né, como Guiné-Bissau, São Tomé e Angola. É uma reflexão que eu acho que ganha atualidade, se relaciona com o 25 de abril e suas bandeiras de democratização, participação, emancipação e sim, de uma realidade transformada, né, socialmente mais justa, de se pensar, de se enfrentar posturas neocoloniais, colonialistas na educação. E também nesse tópico o pensamento de Paulo Freire se atualiza. Muito obrigada, Débora. Eu que agradeço, obrigada e parabéns ao CHAM por essa iniciativa. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falamos com Débora Dias, investigadora integrada do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e investigadora colaboradora do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. É doutora em História Contemporânea pela Universidade de Coimbra, mestre em História Social pela Universidade Federal do Ceará e licenciada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará. É editora do Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação, e integrante do Comitê Gestor da Rede Internacional História das Pedagogias, Patrimônios Culturais e Materiais Didáticos em Língua Portuguesa, com instituições de Portugal, Brasil e Cabo Verde. Em breve, regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.